conversa de hoje é sobre a porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por elas entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Bom, então, essa é a parte do Evangelho que fala sobre a porta estreita. Quase todo mundo conhece, né? Pelo menos, assim, todo mundo sabe o sentido da porta estreita no Evangelho de Jesus. Mas tem algumas coisas que são interessantes que ele diz aqui, né? Então, por que é mais difícil a porta estreita, né? Porque o caminho largo é aquele caminho da perdição, né? O caminho da satisfação das coisas materiais. É o que já existe hoje no mundo, né? Que já existia na época de Jesus e que continua existindo hoje. A vontade que nós ainda temos de satisfazer as nossas necessidades materiais, né? De buscar prazer nas sensações e não nos sentimentos. Essa é a grande mudança que Jesus pede para nós. Então é estreita porque é difícil de passar, né? Exige um sacrifício, exige que a gente largue a matéria, que a gente realmente olhe para a vida como uma vida espiritual, né? Que a gente comece a fazer esse processo de mudança, que não é fácil, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas exige muita atenção, muito cuidado, um olhar muito criterioso para dentro, né, para que a gente possa olhar o que nós estamos fazendo, se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente consegue já distinguir o que é certo e o que é errado, né? A gente tem o norte, o Evangelho de Jesus está aí para nos ensinar, né? Se a gente quiser se aprofundar mais, existem processos iniciáticos, né? O próprio Espiritismo tem, que é a escola dos aprendizes do Evangelho, para poder se aprofundar mais no Espiritismo, para poder se aprofundar mais nessa reforma interior que a gente tem que fazer, né? Então ela é difícil. E eu costumo dizer que tem mais uma coisa. Por que ela é estreita, né? Porque só passa uma pessoa, né? A pessoa que está passando naquele momento só passa sozinha. Ou seja, ninguém vai passar por causa de outra pessoa. Eu não vou passar porque eu sou filho de uma pessoa boa. Eu não vou passar porque eu sou casado com uma pessoa boa. Ou porque meu filho é bom. Se eu não for bom, eu não vou passar. Então a caridade é o caminho, né? Por isso que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. É fora da caridade, né? Então é muito importante que a gente busque essa forma de colocar o amor em ação, que é a caridade, né? Uma outra coisa que fala nesses trechos é que ficarão de fora, né? Não adianta você querer entrar. Você fala assim, não, mas eu bebi e comi com você, né? Você ensinou na frente da minha casa ali, né? Eu estava presente durante os seus ensinamentos. Mas só isso não basta, né? Porque ele fala ali, ó, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Ou seja, são aqueles que fazem o mal. Não adianta a gente falar de Jesus, a gente ler o Evangelho, a gente saber todos os salmos, todos os versos, né? O Evangelho todinho de Lucas, de Mateus, de João, se a gente continuar fazendo maldade. Ser cristão não é um título, né? É uma ação. É você praticar o cristianismo. É você realmente vivenciar o Evangelho, botar em prática aquilo que Jesus nos ensinou.
Isso sim é ser cristão. Isso faz com que a gente passe pela porta estreita. E aí que ele continua com aquela frase, né? Ah, não é fácil? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Você nunca está sozinho. Vai sempre aparecer uma ajuda nessa hora que a gente se propõe a fazer essa mudança, né? A não mais fazer o mal que a gente podia estar fazendo por causa de outras encarnações, que era um hábito que a gente tinha, né? Natural, a gente era muito orgulhoso, muito egoísta, ainda somos, né? Mas cada vez menos. Sempre melhorando um pouquinho, sempre buscando se aproximar mais do que Jesus veio nos trazer. Desse modelo perfeito que foi Jesus para nós. Então a gente vai tentando sempre se aproximar dele, né? Para cada vez mais a gente conseguir, passando por essa porta estreita, essa porta acho que vai ficando cada vez mais estreita com o decorrer do tempo, e a gente continuar passando por essas provas, né? É importante que a gente saiba que mesmo que a gente não consiga fazer tudo o que a gente se propôs a fazer, que a gente faça algo, que a gente comece, que a gente saia dessa inércia, porque aí a gente vai receber toda essa ajuda que Jesus diz que vai nos dar, né? Então, que a gente se proponha realmente a tirar essa inércia de ficar achando que o mundo é contra nós. Nós vivemos num mundo criado por um Deus perfeito. Então tudo que acontece tem uma razão. Porque Deus não erra. Então não existe injustiça no mundo de Deus. Pode parecer para nós que é injustiça, mas para Deus não é. Para nós é injustiça porque nós não temos a visão do todo que Deus tem. Nossa visão é muito limitada. Nosso conhecimento é muito limitado. Mas para Deus e para Jesus, não. Para eles, tudo está acontecendo dentro do planejado. Porque a gente não precisa se preocupar. Eles dizem isso, Jesus diz isso no Evangelho tantas vezes, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis com o que comer, com o que vestir. Procurai primeiro as coisas de Deus. O resto vos será acrescentado. Isso está no Sermão da Montanha, né? Então, é o tempo todo a gente sendo avisado para não se preocupar, que Deus é que está no controle e que Jesus é que é o preposto dele para o nosso planeta Terra. Então não há com o que se preocupar. Mas a gente, como crianças espirituais, ainda nos sentimos inseguros. Mas temos que ter essa fé. Temos que ter essa certeza de que nós somos filhos de um Deus perfeito, né? Uma outra coisa que ele fala, então, né, então fica caracterizado assim que não basta falar que é cristão. Tem que ser cristão de verdade. Tem que fazer o que Jesus nos ensinou. Uma outra coisa importante que ele diz aqui, né, é que virão pessoas do Oriente, do Ocidente, do setentrião, do meio-dia, né? Setentrião e meio-dia é norte-sul, ou seja, virão pessoas de todos os lugares. Então a palavra de Jesus, ela não está restrita aos cristãos. Ela está espalhada em todas as religiões. O importante é fazer o bem. Se você faz o bem, não importa que título você tem, não importa de onde você veio, você vai passar pela porta estreita. Agora, se você comete iniquidades, se você ainda faz o mal, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente olhar para dentro e fazer essa mudança, né? A gente não tem mais tanto tempo quanto a gente acha que tem. A gente está na beirada de uma transição planetária. A gente precisa acordar, a gente precisa aceitar Jesus na nossa vida, a gente precisa se esforçar mais para seguir os seus ensinamentos. Ele está falando há 2000 anos isso para a gente. E a gente ainda continua duvidando. A gente continua com receio de mergulhar de cabeça no seu Evangelho. Nós não temos mais esse tempo todo. Nós precisamos aceitar Jesus, né?
E uma outra coisa que ele fala por último, que é muito importante, é que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros na nossa sociedade de hoje? São aquelas pessoas simples, que fazem o bem e não espalham a notícia para ninguém, que eles não estão interessados em propagar aquilo que eles fazem, ou os primeiros na nossa sociedade, os mais reconhecidos, são aqueles orgulhosos, aqueles que têm arrogantes, né? Que o pessoal fala, nossa, como esse cara é poderoso, né? Então, é exatamente isso. Estes primeiros, eles são primeiros na sociedade terrena, mas não são os primeiros no reino de Deus, no reino que Jesus disse que não é dele. Meu reino não é deste mundo, né? Porque o reino de Jesus é o reino espiritual. É o reino daquilo que nós somos de verdade. Porque eu posso estar vestindo um corpo agora, eu posso me chamar Alexandre nessa encarnação, estar com este corpo aqui, mas o meu espírito, ele continua vivo depois que este corpo se vai. Então, minha verdadeira vida é a vida espiritual. Então, é nesse reino espiritual que eu preciso me preocupar se eu sou o primeiro ou se eu sou o último. E lá os últimos, os simples, os humildes, né? Os que fazem o bem sem olhar a quem, que não esperam recompensa, estes é que serão os primeiros. Então, para passar por essa porta estreita, a gente tem bastante coisa para fazer. Mas a primeira, a mais importante de todas, é reconhecer que Jesus está certo, que os seus ensinamentos são verdadeiros e que a gente pode e precisa vivenciar isso todos os dias, né? Jesus nos chama, Jesus nos ajuda, Jesus nos dá sinais o tempo todo para que a gente possa vivenciar mais o seu Evangelho. Então cabe a nós olharmos com mais atenção esses sinais e começarmos a realmente colocar a vida, na nossa vida, o Evangelho de Jesus. É isso que é passar pela porta estreita. Eu não vou ser perfeito, né? Eu não vou ser como Jesus. Eu vou tentar todo dia ser melhor um pouquinho do que eu fui ontem e do que eu estou sendo hoje. Amanhã, novamente. Depois de amanhã, novamente. Um pouquinho que eu fizer por dia, ao final dessa encarnação, eu vou ter feito bastante. E é esse esforço que Jesus quer que a gente comece. É esse ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar sobre a porta estreita, que essa oportunidade que Jesus nos dá, que Deus nos dá, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa buscar um futuro melhor para o nosso espírito. Não só para essa encarnação, porque para essa encarnação também vem, mas para todas as encarnações que nós vamos ter daqui para frente, né? É isso que a gente precisa. É isso que Jesus nos traz com essa lição. E é isso que a gente fica esse convite, para que a gente seja cristão no nosso dia a dia, para que a gente seja cristão não no título, mas nos nossos atos, porque são eles que vão mostrar quem nós somos espiritualmente. Tá bom? Então fica esse convite, quem quiser estudar um pouquinho mais, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3, 4 e 5. Uma boa noite a todos e até semana que vem.